Tô aqui hoje para dar uma dica para vocês, nesse período de afastamento, para a gente não ficar tão distante assim, sobre o poder legislativo, tá? Principalmente quanto às atribuições do Congresso Nacional, tá? Você tem as atribuições do Congresso Nacional tanto no artigo 48, 49, 51 e 52. Lembrando, né? O poder legislativo, ele é exercido pelo Congresso Nacional, tá lá no artigo 44. O Congresso Nacional é formado pela Câmara e pelo Senado, né? Então, quando você trata das atribuições do Congresso, no artigo 48, você tem as atribuições do Congresso Nacional, quando essas atribuições, elas demandam, né, de sanção do presidente da República. Já do artigo 49, 51 e 52, você não precisa mais da sanção do presidente da República. Então, voltando para o artigo 48, na verdade, se você estudar bem poder legislativo, o poder executivo fica muito fácil, tá? Porque tudo vai se repetir quando você falar novamente do poder executivo. A diferença é que no poder executivo, que as atribuições são do presidente da República, você vai perceber que ele tem só a mão blã na mão. No nosso caso, do nosso presidente, é a BIC na mão, né? Para assinar tudo que foi autorizado ou pelo Congresso ou pelo Senado. Bom, então lá no artigo 48, ele fala que são atribuições do Congresso Nacional que demandam justamente a sanção do presidente da República, que essa não é exigida para os demais artigos, para as demais atribuições, todas as matérias de competência da União. E aí ele começa a dispor, e ele fala, dispor sobre tais assuntos. Então, olha só, é muito comum nas bancas, quando você tem, por exemplo, TJ, né, que vai ser CESP com alternativa, né, ou a OCP da Polícia Civil, né, você tem as alternativas. Então, toda vez que você vir o verbo dispor, é bem provável que aquela competência seja uma competência do Congresso Nacional, mas que demanda a sanção do presidente da República, tá? Então, eu costumo dar essa dica, toda vez que não se iniciar com o verbo no infinitivo, salvo o verbo dispor, a chance é enorme de você estar tratando de uma atribuição que é do Congresso Nacional, mas demanda a sanção do presidente. Agora, quanto à atribuição do Congresso Nacional sem a sanção do presidente, a competência será sempre exclusiva. E quando a competência for do Senado ou da Câmara, as competências são privativas. Então, se uma questão de prova começar assim, compete ao Congresso privativamente, a questão está errada. Compete ao Senado exclusivamente, a alternativa está errada. Compete à Câmara exclusivamente, está errada. Por quê? Competência exclusiva é só do Congresso. Competência privativa é da Câmara e do Senado, tá? Isso aí já ajuda a beça, tá? Vocês gravarem as atribuições. E na competência exclusiva, que é do artigo 49, a competência ela vai se dar, em regra, por decreto legislativo, não é mais por lei, porque só lei demanda sanção ou veto. E aí você cai novamente nas atribuições do 48, que é a atribuição do Congresso Nacional, que demanda sanção do presidente da República, tá? Então, em regra, as atribuições do artigo 49, que são atribuições exclusivas do Congresso Nacional, elas vão se dar por decreto legislativo. Já as atribuições do 51 e do 52, que são atribuições da Câmara e do Senado, respectivamente, são atribuições privativas. Logo, novamente, se é uma atribuição privativa, ela não pode se dar por lei, porque lei demanda sanção ou veto do presidente. Ela, em regra, vai se dar por resolução. Porque a resolução, em regra, ele é um ato interno com efeitos internos, ou seja, meramente administrativos. Já o decreto legislativo, que são as competências, em regra, do Congresso Nacional, exclusivos, são atos internos, porque é interno da casa, né, das casas, com efeitos externos, ou seja, interessam ao Brasil. Então, por hoje, a nossa dica é essa, tá? Falou em atribuições do Congresso Nacional, você tem que observar quais são as atribuições. Falou Congresso Nacional, é sempre uma atribuição que interessa ao Brasil, sendo as atribuições do Congresso Nacional que demandam sanção ou veto, elas vão se dar por lei, seja ordinária, seja complementar. E como macete, não inicia com verbo no infinitivo, salvo o verbo dispor. Já as atribuições exclusivas
do Congresso Nacional, em regra, vão se dar por decreto legislativo, que é um ato interno com efeitos externos. Já a atribuição privativa do Senado e da Câmara são atribuições que vão se dar, em regra, por resolução, que é um ato interno com efeitos internos. Então, por hoje, a dica é essa. Até a próxima, pessoal. Morrendo de saudade de vocês. Beijo!